Ele acreditou que ela o tinha traído. Então foi embora. Sem explicação, sem despedida. 10 anos depois, ele voltou como um dos homens mais ricos da cidade. Mas descobriu uma verdade que nunca imaginou. Enquanto ele ficava milionário, ela estava criando o filho dele sozinha. A cidade ainda estava acordando quando o carro preto deslizou pela avenida principal, silencioso como uma promessa que ninguém havia pedido. Dentro dele, Marcelo Argel Gonçalves observava os prédios passando pela janela, com a mesma expressão que costumava usar em reuniões de negócios. Calma demais para ser natural. Havia algo quase impenetrável naquele olhar, como se cada emoção tivesse sido cuidadosamente trancada em algum lugar muito profundo, onde ninguém mais pudesse alcançar. Naquela manhã, o céu estava cinza, pesado, e a cidade parecia carregar um cansaço antigo. Mas Marcelo não parecia notar. Ele raramente notava qualquer coisa que não fosse estratégia, números ou oportunidades. Era assim que funcionava sua mente agora. Rápida, calculista, precisa. Há 10 anos, ele não era assim. Há 10 anos, Marcelo era apenas mais um jovem tentando sobreviver. Pobre, ambicioso, apaixonado demais por uma única mulher. Mas o mundo tinha uma forma cruel de ensinar certas lições, e Marcelo aprendera da maneira mais dura possível que sentimentos eram fraquezas perigosas. O carro parou diante de um edifício empresarial de vidro escuro, alto e silencioso como um gigante cansado. No topo da fachada, o nome da empresa ainda permanecia intacto, apesar das dificuldades que vinham se acumulando nos últimos meses. Lá dentro, o clima era outro, tenso, ansioso, quase sufocante. No 5º andar, dezenas de funcionários se reuniam em uma sala grande demais para o silêncio que havia tomado conta dela. As cadeiras estavam ocupadas, mas ninguém conversava muito. Havia cochichos aqui e ali, murmúrios nervosos que morriam rápido demais no ar. Nos últimos meses, a empresa vinha afundando lentamente. As dívidas aumentavam, projetos eram cancelados, investidores desapareciam sem aviso. E sempre que o elevador abria no andar administrativo, alguém prendia a respiração, esperando ouvir mais uma notícia ruim. Jasmin Ferreto estava sentada perto do fundo da sala, os braços cruzados sobre uma pasta cheia de relatórios. Ela não parecia nervosa como os outros, parecia cansada. Cansada de verdade. O tipo de cansaço que não desaparece depois de uma noite de sono. Seus olhos percorriam a sala em silêncio, observando os colegas tentando adivinhar o que estava acontecendo. Algumas pessoas olhavam para o relógio, outras para o celular. Ninguém tinha respostas. A única coisa que sabiam era que algo grande havia acontecido. Na sexta-feira à noite, um investidor desconhecido havia comprado tudo. Toda a empresa. Sem negociação pública, sem aviso, sem explicação. E agora, naquela segunda-feira de manhã, todos estavam ali esperando para descobrir quem era o novo dono. Uma mulher na primeira fila murmurou baixinho: "Você acha que vão demitir metade da gente?" Um homem respondeu com um suspiro seco: "Se não demitirem todos já é lucro." Algumas pessoas riram nervosamente. Jasmin não riu. Ela apenas apertou os dedos ao redor da pasta. Havia algo estranho naquela situação. Algo que ela não conseguia explicar, mas que fazia um peso crescer devagar dentro do peito. Foi então que a porta da sala se abriu. O som foi pequeno, mas foi suficiente para fazer todas as conversas morrerem ao mesmo tempo. Passos firmes ecoaram pelo piso. Calmos. Seguros. A figura que entrou na sala parecia deslocar o ar ao redor, como se trouxesse consigo uma presença difícil de ignorar. O homem usava um terno escuro perfeitamente ajustado, e cada movimento dele parecia controlado, preciso, como alguém acostumado a entrar em lugares sabendo exatamente que todos os olhares se voltariam para ele. Algumas pessoas na sala trocaram olhares curiosos, outras se endireitaram na cadeira, mas foi quando Jasmin levantou os olhos que o mundo pareceu parar por um instante. O ar deixou seus pulmões. Devagar, dolorosamente, porque ela conhecia aquele rosto, conhecia bem demais. O tempo havia mudado algumas coisas. A expressão era mais dura. Os traços estavam mais marcados. Havia uma frieza ali que não existia antes. Mas ainda assim, era impossível confundir. Marcelo Argel Gonçalves. Ele caminhou até a frente da sala com a mesma tranquilidade de alguém que não precisava provar nada a ninguém. Parou diante da mesa. Observou rapidamente o grupo de funcionários, até que seus olhos encontraram os dela. Por um segundo. Apenas um segundo.
Mas foi o suficiente. 10 anos desapareceram naquele olhar. Memórias que deveriam estar enterradas voltaram como uma tempestade silenciosa. No peito de Jasmine, algo apertou forte demais. Porque aquele era o homem que ela acreditava ter desaparecido da vida dela no momento em que ela mais precisava. O homem que havia sumido sem dizer uma única palavra, sem explicação, sem despedida. E agora ele estava ali, de pé diante de todos, elegante, impecável, poderoso. Marcelo desviou o olhar primeiro, como se aquele momento não tivesse significado nada, como se ela fosse apenas mais um rosto na multidão. Então ele falou, com uma voz calma que parecia preencher a sala inteira. Bom dia. O silêncio ficou ainda mais pesado. Imagino que todos estejam curiosos para entender o que está acontecendo. Alguns funcionários trocaram olhares nervosos. Marcelo apoiou as mãos na mesa à frente dele, observando cada pessoa na sala como se estivesse avaliando peças em um tabuleiro. Quando seus olhos passaram novamente por Jasmine, algo quase imperceptível endureceu em sua expressão. Algo antigo. Algo que não havia sido esquecido. E naquele instante, enquanto todos ali tentavam entender quem era aquele homem e o que ele pretendia fazer com a empresa, nenhuma daquelas pessoas imaginava que a verdadeira história naquela sala não tinha nada a ver com negócios. E sim, com duas pessoas que carregavam 10 anos de silêncio, mágoa e perguntas que nunca haviam sido respondidas. E enquanto Jasmine tentava controlar a respiração, sentindo o passado abrir feridas que ela acreditava ter aprendido a suportar, Marcelo ainda não fazia ideia de que a maior verdade daquela história estava muito mais perto do que ele poderia imaginar. Marcelo não demonstrou nenhuma reação depois daquela reunião. Pelo menos não na frente de ninguém. Quando terminou de apresentar as mudanças administrativas e os novos processos da empresa, saiu da sala com a mesma calma controlada com que havia entrado, como se todos aqueles olhares curiosos, ansiosos e desconfiados fossem apenas ruído de fundo. Mas por dentro algo havia despertado. Algo antigo. Algo que ele acreditava ter enterrado 10 anos antes. No corredor silencioso do andar executivo, ele caminhou até o escritório que agora era oficialmente dele. As paredes ainda carregavam quadros antigos da gestão anterior, e o cheiro de madeira encerada misturado com café frio pairava no ar. Ele fechou a porta devagar. Ficou parado por alguns segundos olhando para a cidade através da grande janela de vidro. Lá embaixo, os carros se moviam como pequenas correntes de metal. A vida seguia. Sempre seguia. Mas a memória não. A memória tinha uma maneira cruel de permanecer exatamente onde havia sido deixada. E naquele momento, a lembrança voltou com uma clareza irritante. A imagem que ele jamais conseguiu apagar. Jasmine, rindo, com outro homem. O braço daquele sujeito sobre os ombros dela. A proximidade, a intimidade. O tipo de cena que não precisava de explicação. Marcelo apertou a mandíbula. Durante anos ele tentou convencer a si mesmo de que não importava mais. Mas ali naquela empresa, naquele prédio, com ela andando pelos mesmos corredores, aquilo voltava a ferver dentro dele como uma ferida que nunca havia cicatrizado de verdade. Ele virou a cadeira lentamente e sentou. Pegou um dos relatórios sobre a mesa, mas não leu uma única linha. Porque a única coisa que ocupava sua mente naquele momento era uma decisão silenciosa que se formava com uma frieza quase automática. Se o destino havia colocado Jasmine novamente diante dele, então ela não sairia ilesa. No dia seguinte, as mudanças começaram. Discretas no início, mas calculadas. Marcelo não precisava levantar a voz, não precisava discutir. Ele simplesmente exigia mais. Muito mais. Relatórios que antes levavam 2 dias agora deveriam ser entregues no mesmo dia. Reuniões surgiam no final do expediente. Projetos antigos eram revisados do zero. E quase sempre havia um detalhe final. Quero que a Jasmine revise isso pessoalmente. Os gerentes começaram a perceber. Alguns trocaram olhares desconfortáveis. Mas ninguém questionava Marcelo Argel Gonçalves. Especialmente não depois que ele salvou a empresa da falência. Na terceira semana, Jasmine era a última a sair quase todas as noites. As luzes do escritório permaneciam acesas muito depois que o resto do prédio ficava vazio. Marcelo sabia, porque às vezes ele observava, do vidro do seu próprio escritório. Ela trabalhando, sem reclamar, sem pedir ajuda, sem olhar para ele. Aquilo começou a irritá-lo mais do que qualquer discussão poderia.
porque ele esperava outra coisa. Esperava lágrimas, revolta, talvez um confronto, mas Jasmine apenas trabalhava, concentrada, silenciosa, determinada de uma forma que parecia ignorar completamente a pressão que ele colocava sobre ela. Certa noite, quase 10 horas, Marcelo finalmente deixou seu escritório. Os corredores estavam escuros, exceto por algumas lâmpadas de emergência e pela luz branca que escapava de um único departamento no final do andar. Ele já sabia de onde vinha. Mesmo assim, caminhou naquela direção. Os passos dele ecoaram baixos pelo carpete do corredor. Quando se aproximou da porta entreaberta, parou. Jasmine estava sentada à mesa, os cabelos presos de forma desleixada, algumas mechas caindo sobre o rosto cansado, papéis espalhados. A tela do computador iluminando parcialmente o ambiente. Mas ela não estava trabalhando naquele momento. Estava olhando para algo nas mãos. Uma fotografia. Marcelo permaneceu imóvel na porta, sem que ela percebesse sua presença. A expressão dela havia mudado completamente. O cansaço ainda estava ali, mas havia outra coisa. Uma suavidade inesperada. Um tipo de carinho silencioso que transformava seu rosto. Então ela sorriu. Não era um sorriso largo. Era pequeno, cansado, mas profundamente cheio de algo que Marcelo não via há muito tempo. Amor. Ela passou o dedo devagar sobre a fotografia, como se estivesse tocando a pessoa que estava ali, e murmurou, quase inaudível: "Você deve estar dormindo agora." Marcelo sentiu uma tensão estranha atravessar seu peito. Jasmine continuou olhando a foto por mais alguns segundos antes de guardá-la dentro da agenda. Foi nesse momento que percebeu a presença dele. Ela levantou o olhar rapidamente. A expressão voltou a ficar séria no mesmo instante. "Senhor Gonçalves." A voz dela era respeitosa, profissional, distante, como se entre eles não existisse nada além de uma relação de trabalho. Marcelo entrou na sala devagar. "Ainda trabalhando?" "O relatório que o senhor pediu precisa ser entregue amanhã cedo." Ele observou os papéis espalhados. "Já são quase 10. "Eu sei." Ela voltou os olhos para a tela do computador. "Vai ficar pronto." Não havia irritação. Não havia desafio. Aquilo o incomodou mais do que qualquer discussão. Marcelo cruzou os braços. "Você sempre foi assim?" Ela levantou o olhar novamente. "Assim como?" "Teimosa." Jasmine sustentou o olhar dele por alguns segundos. Havia algo silencioso naquela troca. Algo cheio de história. Mas ela respondeu apenas: "Eu só faço meu trabalho." Marcelo desviou os olhos primeiro. Algo dentro dele não gostava da maneira como ela permanecia firme, mesmo parecendo tão cansada. Antes de sair, ele olhou rapidamente para a agenda sobre a mesa. "O que era aquilo que você estava olhando?" Jasmine congelou por um instante. Foi rápido, mas ele percebeu. Ela fechou a agenda imediatamente. "Nada importante." Marcelo não insistiu, mas o olhar dele ficou alguns segundos sobre aquele objeto. Então ele saiu. O corredor voltou a ficar silencioso. Mas enquanto caminhava em direção ao elevador, uma sensação incômoda se instalava lentamente dentro dele. Aquela expressão no rosto dela, aquele sorriso. Aquilo não parecia pertencer à mulher que ele lembrava, e muito menos à mulher que ele acreditava conhecer. Na manhã seguinte, a rotina da empresa continuou. Reuniões, planilhas, telefonemas, negociações. Mas uma pequena curiosidade permanecia martelando na mente de Marcelo. A fotografia e o tipo de sorriso que ela havia mostrado. 2 dias depois, essa curiosidade aumentou. Foi quase por acaso. Um dos funcionários comentava perto da recepção: "Ela já saiu?" O filho dela estava esperando. Marcelo parou de caminhar. "Filho?" O funcionário percebeu a presença dele e se endireitou imediatamente. Sim, senhor." Marcelo manteve a expressão neutra. "Filho de quem?" "Da Jasmine." O silêncio que se seguiu foi curto, mas pesado. Marcelo apenas assentiu e continuou andando. Mas agora a imagem daquela fotografia voltava à mente. O sorriso. A forma como ela havia tocado a foto. E algo começou a se encaixar. Ainda de forma vaga, ainda sem explicação. Mas aquela sensação estranha crescia devagar. Alguns dias depois, numa tarde de domingo em que ele dirigia pela cidade sem destino definido, tentando afastar pensamentos que voltavam com insistência, foi quando ele a viu atravessando a rua. Jasmine, segurando a mão de um menino,
Marcelo reduziu a velocidade do carro quase por instinto, como se algo invisível tivesse puxado o freio dentro do peito dele. A rua era tranquila naquela parte da cidade, com árvores antigas formando uma sombra suave sobre a calçada e o som distante de conversas saindo de uma pequena padaria na esquina. Nada ali parecia extraordinário, exceto aquela cena. Jasmin atravessava a rua com passos calmos, segurando a mão do garoto como se aquele gesto fosse a coisa mais natural do mundo. O vento leve da tarde movia algumas mechas soltas do cabelo dela, e havia uma expressão diferente em seu rosto. Não era a mesma expressão concentrada e cansada que ele via no escritório. Era outra coisa, mais leve, quase tranquila. O menino caminhava ao lado dela com a energia típica de uma criança que ainda não aprendeu a se preocupar com o peso do mundo. Ele falava alguma coisa, animado, gesticulando com a mão livre enquanto Jasmin inclinava levemente a cabeça para ouvi-lo. Marcelo observou tudo aquilo sem entender exatamente por quê. No início era apenas curiosidade. Nada mais. Mas então, o garoto levantou o rosto. E naquele exato momento, algo dentro de Marcelo congelou. O tempo pareceu desacelerar de maneira quase desconfortável. O menino tinha olhos escuros, olhos atentos. Havia uma intensidade ali que Marcelo conhecia bem demais. A forma do rosto, o desenho do queixo, a maneira como ele franzia levemente a testa enquanto falava. Marcelo apertou o volante. Não. Aquilo não podia significar nada. Ele tentou convencer a si mesmo disso, mas então o menino sorriu. E foi ali que o mundo dele pareceu inclinar alguns graus fora do lugar. No canto da boca do garoto apareceu um pequeno movimento involuntário, um tique quase imperceptível, um daqueles gestos que surgem desde a infância e acompanham alguém por toda a vida. Marcelo conhecia aquele gesto, porque ele próprio o tinha, desde criança, desde sempre. O garoto olhou diretamente para o carro parado na rua. Os olhos dele encontraram os de Marcelo através do vidro. Foi apenas um segundo, talvez menos, mas naquele pequeno espaço de tempo, uma sensação atravessou Marcelo com a força de uma pergunta que ele nunca havia considerado possível. Algo frio, algo inquietante, algo que ele imediatamente tentou rejeitar. O menino desviou o olhar logo depois, puxando levemente a mão de Jasmin. Mãe, olha o cachorro. A palavra ficou suspensa no ar como um eco inesperado. Marcelo ouviu. Não deveria significar nada. Crianças chamam suas mães o tempo todo. Mas naquele instante cada detalhe parecia ganhar um peso absurdo. Jasmin olhou na direção apontada pelo menino e sorriu. Ele é bonito, não é? Muito. Eles continuaram andando. Simples assim, como duas pessoas vivendo um domingo qualquer. Mas Marcelo permaneceu parado no carro por vários segundos depois que eles desapareceram na esquina. O coração dele batia mais forte do que deveria. A respiração estava estranhamente pesada. Ele apertou os dedos contra o volante, tentando organizar os pensamentos que começavam a se atropelar. Aquilo não fazia sentido. Nenhum. Jasmin nunca havia mencionado um filho. Nunca. Nem nos anos em que estiveram juntos. Nem agora na empresa. Nada. Ele tentou reconstruir mentalmente o passado. A última noite, a discussão, a cena que ele acreditava ter visto. A sensação de traição esmagando tudo o que existia entre eles. Depois disso, ele simplesmente foi embora. Sem perguntar, sem ouvir explicações, sem voltar. Marcelo fechou os olhos por um instante dentro do carro. A imagem do menino voltava repetidamente. Os olhos, a expressão, o maldito tique no canto da boca. Coincidência. Tinha que ser. A cidade era grande. O mundo era grande. Existiam milhares de crianças parecidas com outras pessoas. Ele ligou o carro novamente e voltou a dirigir. Mas agora os pensamentos não iam embora. Eles voltavam. Sempre voltavam. Quando chegou em casa naquela noite, o silêncio da cobertura parecia mais pesado do que o normal. Marcelo largou a chave sobre a mesa de vidro e caminhou até a grande janela que dava vista para a cidade iluminada. As luzes dos prédios brilhavam como pequenas constelações artificiais. Durante anos, aquele cenário havia representado vitória, conquista, poder. Agora parecia apenas distante. A mente dele estava em outro lugar, naquele momento na rua, naquela criança. Ele pegou um copo de uísque, mas depois de um gole percebeu que não estava realmente bebendo. Estava pensando. Pensando demais. A lembrança da fotografia voltou com força.
A maneira como Jasmine havia olhado para aquela imagem, o sorriso silencioso, a delicadeza com que havia passado o dedo sobre o papel. E agora, aquele menino. Marcelo caminhou lentamente pela sala, tentando ignorar a inquietação crescente. Mas quanto mais tentava afastar a ideia, mais ela voltava, como uma rachadura pequena que começa a crescer dentro de uma parede aparentemente sólida. Ele parou diante do espelho do corredor. Observou o próprio reflexo, os olhos escuros, o formato do rosto, o leve movimento involuntário no canto da boca quando apertava os dentes. Então a imagem do garoto apareceu novamente na mente dele. E pela primeira vez em muitos anos, Marcelo sentiu algo que odiava profundamente. Incerteza. Porque aquela pergunta começava a surgir com uma insistência perigosa. Uma pergunta que ameaçava reescrever tudo o que ele acreditava saber sobre o passado. Ele colocou o copo na mesa com um movimento seco. Não. Se havia uma coisa que Marcelo Argel Gonçalves não fazia, era viver com dúvidas. Dúvidas eram fraqueza. Dúvidas eram falta de controle. E ele havia passado 10 anos construindo uma vida baseada exatamente no oposto disso. Controle. Precisão. Respostas. Ele pegou o telefone. Ficou olhando para a tela por alguns segundos, pensando, planejando. A mente dele já começava a trabalhar da mesma maneira que sempre trabalhava nos negócios. Fria, metódica, obsessiva. Se aquele menino realmente fazia parte da vida de Jasmine, então descobrir quem ele era não seria difícil. Marcelo conhecia pessoas, tinha recursos, tinha acesso, e tinha algo ainda mais perigoso naquele momento. Motivação. Ele desbloqueou o telefone, rolou a lista de contatos e parou em um nome específico. Um investigador particular que já havia resolvido problemas muito mais complicados do que aquele. Marcelo respirou fundo antes de pressionar o botão de chamada. Enquanto o telefone começava a tocar do outro lado da linha, a única coisa que ocupava sua mente era aquela imagem insistente, o rosto do menino, os olhos, o sorriso, e aquele pequeno tique no canto da boca que parecia um reflexo perfeito de algo que ele conhecia desde a própria infância. Porque pela primeira vez, uma possibilidade absurda começava a se formar com uma clareza inquietante dentro da cabeça dele. E Marcelo Argel Gonçalves nunca foi um homem capaz de ignorar uma pergunta que exigia resposta. Na manhã seguinte, Marcelo chegou à empresa mais cedo do que o habitual. O prédio ainda estava silencioso quando ele atravessou o saguão principal. O som dos passos dele ecoava discretamente no piso polido, enquanto alguns funcionários da limpeza terminavam o turno da madrugada. O ar tinha aquele cheiro frio de escritório vazio, mistura de papel, ar-condicionado e café recém-passado. Mas Marcelo não estava pensando em trabalho. Desde a noite anterior, a imagem daquele menino se repetia na mente dele com uma insistência perturbadora. O rosto, o sorriso, o maldito movimento no canto da boca. Ele havia dormido pouco. Cada vez que fechava os olhos, aquela pergunta voltava. E perguntas para Marcelo sempre exigiam respostas. Ao entrar em seu escritório, ele nem tirou o paletó. Apenas caminhou até a mesa e pressionou o botão do interfone. Carla, a voz da secretária surgiu imediatamente. Sim, senhor. Peça para a Jasmine Ferreto vir até minha sala. Houve um pequeno silêncio do outro lado da linha. Agora? Marcelo olhou para a cidade pela janela, a mandíbula firme. Agora. Ele desligou. Durante os minutos seguintes, ficou parado perto da janela, observando o trânsito começar a se formar nas avenidas abaixo. Pessoas atravessavam as ruas com pressa. Carros avançavam lentamente entre semáforos, e o mundo parecia seguir normalmente. Mas dentro daquela sala, algo estava prestes a mudar. 3 batidas leves na porta interromperam o silêncio. Entre. A porta se abriu. Jasmine entrou com a postura profissional de sempre. A pasta de documentos estava apertada contra o corpo, como se fosse uma pequena barreira entre ela e o resto do mundo. Ela fechou a porta atrás de si. O senhor queria falar comigo? Marcelo virou lentamente. Durante alguns segundos ele apenas a observou. De perto, era possível perceber os sinais de cansaço que ela escondia no escritório. As olheiras suaves, a tensão quase constante nos ombros, a forma como ela parecia sempre alerta. Mas havia algo mais agora, algo que ele não conseguia ignorar. A lembrança do menino. Ele caminhou até a mesa. Sente-se. Ela não se sentou. Prefiro ficar de pé.
Marcelo apoiou as mãos sobre o tampo de vidro da mesa. Como quiser. O silêncio que se instalou era pesado. Quem é o menino? Jasmin franziu levemente a testa. Desculpe. O menino que estava com você domingo. Ela ficou completamente imóvel, por um segundo apenas. Mas Marcelo percebeu. Jasmin desviou o olhar. Isso não tem relação com o trabalho. Tem relação comigo. Ela levantou os olhos novamente, surpresa. Não, não tem. Marcelo deu alguns passos ao redor da mesa, aproximando-se. Qual é o nome dele? Jasmin cruzou os braços. Senhor Gonçalves, com todo respeito, minha vida pessoal não é assunto da empresa. Eu não estou perguntando como seu chefe. A voz dele saiu mais dura agora. Então não tenho obrigação nenhuma de responder. O clima na sala mudou. Algo antigo estava voltando à superfície, como uma tempestade que havia ficado presa por anos. Marcelo a observou com um olhar frio. Quantos anos ele tem? Isso já passou dos limites. Responda. Não. O silêncio explodiu entre os dois. Marcelo respirou fundo. E então disse a frase que vinha carregando desde que viu aquela criança. Uma frase que atravessou o ar como uma lâmina. Ele é filho do homem com quem você me traiu? Por um segundo, o mundo pareceu parar dentro daquela sala. Jasmin ficou completamente imóvel. Os olhos dela se arregalaram. E então algo mudou. Algo profundo. Algo que não era apenas raiva. Era dor. 10 anos de dor. Quando ela falou, a voz saiu baixa. Mas tremia. Você ainda acredita nisso? Marcelo manteve o olhar firme. Foi o que eu vi. Ela soltou uma pequena risada sem humor algum. Claro, ela passou a mão pelo rosto tentando se controlar. Mas já era tarde demais, porque algo dentro dela havia quebrado. Você quer saber quem é o menino? Marcelo não respondeu, mas o silêncio dele foi suficiente. Jasmin respirou fundo. Quando voltou a falar, a voz já estava diferente, mais crua, mais real. Quando você desapareceu, Marcelo franziu a testa. Eu não desapareci, eu fui embora, sem dizer uma palavra. Eu vi você com outro homem, e decidiu que isso explicava tudo? Os olhos dela agora brilhavam. Sem perguntar nada? Eu não precisava perguntar. Ela deu um passo na direção dele. Precisava sim. O silêncio que se seguiu era carregado. Jasmin respirou fundo novamente. E então disse algo que Marcelo nunca imaginou ouvir. Quando você sumiu, eu estava grávida. A frase ficou suspensa no ar. Marcelo não reagiu. Mas dentro dele algo começou a se partir. Eu tentei te encontrar, continuou ela, a voz cada vez mais instável. Liguei. Mandei mensagens. Fui até o lugar onde você trabalhava. Ela balançou a cabeça lentamente. Você simplesmente evaporou. Marcelo abriu a boca para falar. Mas nenhuma palavra saiu. Jasmin continuou. Algumas semanas depois, meu pai descobriu. O nome não foi dito, mas Marcelo sabia exatamente de quem ela falava. Augusto Ferreto. Ele me expulsou de casa. A voz dela falhou pela primeira vez. Disse que eu tinha destruído o nome da família. Ela apertou os braços contra o corpo. Eu saí de lá com uma mochila. E um bebê crescendo dentro de mim. Marcelo sentiu o ar ficar pesado. Eu não tinha dinheiro. Ela olhou diretamente para ele. Não tinha casa. A voz agora tremia sem controle. Não tinha ninguém. O silêncio dentro da sala parecia esmagador. Houve uma noite, ela continuou, quase sussurrando, em que eu fiquei sentada na frente de um orfanato. Marcelo sentiu algo apertar dentro do peito. Eu estava com fome. Os olhos dela encheram de lágrimas, e não sabia como alimentar um bebê. Ela respirou fundo, tentando recuperar o controle. Foi quando um casal de idosos me encontrou sentada ali. Marcelo não conseguia desviar o olhar. Eles me levaram para casa. A voz dela suavizou por um instante. Me deram comida, um quarto, e me ajudaram a criar meu filho. Meu filho. As palavras ecoaram na mente de Marcelo. Jasmin deu mais um passo à frente. Agora os olhos dela estavam completamente cheios de lágrimas. Enquanto você construía empresas, ela engoliu em seco. Enquanto você virava um homem poderoso, a voz que saiu a seguir parecia carregar todo o peso daqueles anos. Eu estava lutando para que seu filho não passasse fome. O silêncio que caiu na sala foi absoluto.
Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas Jasmin já havia terminado. Ela tirou um envelope da pasta que carregava. Colocou sobre a mesa. Minha carta de demissão. Marcelo não se moveu. Ela secou uma lágrima rapidamente. Não se preocupe. A voz dela agora era fria. Você não vai precisar mais se incomodar comigo. Jasmin virou-se, caminhou até a porta, abriu e saiu. O som da porta se fechando foi suave. Mas dentro da cabeça de Marcelo parecia um estrondo. Ele permaneceu parado no mesmo lugar, sem respirar direito, sem pensar direito. As palavras dela giravam repetidamente dentro da mente dele. Grávida, expulsa, fome, seu filho. Marcelo finalmente olhou para o envelope sobre a mesa, mas não teve coragem de tocá-lo, porque uma única pergunta começava a crescer dentro dele. Uma pergunta que ameaçava destruir tudo o que ele acreditava ter certeza durante 10 anos. E se ela estiver dizendo a verdade? A pergunta não saiu da cabeça de Marcelo. Ela ficou ali, presa, repetindo-se como um eco que não aceitava ser ignorado. Durante anos ele havia construído a própria vida sobre uma certeza absoluta. Uma imagem clara. Uma memória que sempre parecia ter explicação suficiente. Mas agora, aquela memória já não parecia tão sólida. Marcelo ainda estava parado no meio do escritório quando percebeu que estava olhando para a porta por tempo demais. Como se esperasse que Jasmin voltasse. Como se aquela conversa ainda pudesse continuar. Mas ela não voltou. O silêncio da sala parecia mais pesado do que nunca. Ele caminhou lentamente até a mesa e finalmente pegou o envelope da carta de demissão. O papel era simples, dobrado com cuidado. O tipo de gesto que alguém faz quando tomou uma decisão definitiva. Marcelo não abriu. Ele apenas ficou segurando o envelope por alguns segundos. Depois o colocou novamente sobre a mesa e virou-se para a janela. A cidade lá fora continuava se movendo, mas dentro da cabeça dele o passado começava a despertar com uma força que ele não sentia havia muitos anos. A última noite. A imagem. A cena que ele sempre acreditou ter visto. Ele fechou os olhos e tentou lembrar com mais cuidado. A memória sempre começava da mesma forma. A casa de Jasmin, a luz acesa na sala, a porta entreaberta. Ele havia ido até lá sem avisar. Estava animado naquele dia. Tinha conseguido um novo trabalho, algo melhor do que qualquer coisa que já havia tido antes. E queria contar para ela. Queria surpreendê-la. Mas quando chegou, ouviu vozes. Um homem. Ele se aproximou da janela e viu Jasmin, sentada muito perto daquele sujeito. O braço dele sobre os ombros dela. Os dois pareciam íntimos demais. Próximos demais. Marcelo lembrava da sensação naquele momento. O choque, a raiva, a dor esmagando tudo ao mesmo tempo. Ele não entrou. Não perguntou nada. Simplesmente foi embora. Durante 10 anos aquela imagem parecia suficiente. Mas agora, lembrando com mais atenção, havia algo estranho ali. Pequenos detalhes que antes ele não havia considerado. A expressão de Jasmin naquela cena. Ela parecia desconfortável. Marcelo abriu os olhos devagar. O coração batia mais forte. Se ela estava dizendo a verdade, então aquilo que ele viu poderia não ter sido o que parecia. Ele pegou o telefone da mesa. Ficou olhando para a tela. Havia apenas um nome que poderia responder aquela pergunta. Augusto Ferreto, o pai de Jasmin. Marcelo apertou o maxilar. Não, falar diretamente com Augusto seria inútil. Aquele homem jamais admitiria nada. Mas existia outra pessoa. Alguém que havia trabalhado com Augusto durante anos. Um antigo parceiro de negócios que Marcelo havia conhecido superficialmente no passado. Um homem chamado Álvaro Mendes. Marcelo encontrou o contato em um arquivo antigo. Fez a ligação. Demorou alguns segundos. Alô? A voz do outro lado parecia cautelosa. Álvaro Mendes? Quem fala? Marcelo Argel Gonçalves. Houve um pequeno silêncio. Ah, claro. Eu conheço esse nome. Marcelo não perdeu tempo. Preciso falar com você sobre Augusto Ferreto. Outro silêncio. Mais longo. Não faço mais negócios com ele. Eu sei. Então não vejo porquê. É sobre a filha dele. A respiração do outro lado mudou. Marcelo percebeu imediatamente. Onde você está? Perguntou. Álvaro demorou alguns segundos antes de responder.
Temos um escritório antigo no centro. Posso encontrá-lo lá. 1 hora depois, Marcelo estava entrando em um prédio comercial antigo, muito diferente dos lugares onde costumava fazer negócios hoje em dia. O elevador rangia levemente enquanto subia. O corredor no 5º andar tinha iluminação fraca e cheiro de papel velho. Álvaro Mendes o aguardava dentro de uma pequena sala. Um homem de cabelos grisalhos, expressão cansada e olhar desconfiado. Não esperava ver você aqui, disse ele. Marcelo não sentou. Eu preciso saber o que aconteceu 10 anos atrás. Álvaro franziu a testa. Não faço ideia do que você está falando. A noite em que eu vi Jasmin com outro homem. O rosto de Álvaro mudou de leve. Foi rápido. Mas Marcelo percebeu. Aquilo foi real? Perguntou Marcelo. O homem desviou o olhar. Essas coisas são complicadas. Foi real? Álvaro suspirou. Marcelo, eu quero a verdade. A voz dele saiu baixa. Mas havia uma tensão perigosa ali. Álvaro passou a mão pelo rosto. Eu não deveria me envolver nisso. Você já está envolvido. O silêncio na sala ficou pesado. Marcelo deu um passo à frente. Aquilo foi armado? Álvaro levantou os olhos lentamente. Por alguns segundos ele não disse nada. Mas aquela hesitação já era resposta suficiente. Marcelo sentiu algo gelado atravessar o peito. Foi, não foi? Álvaro fechou os olhos por um instante. Quando voltou a falar, a voz saiu mais baixa. Augusto nunca aceitou você. Marcelo permaneceu imóvel. Para ele você era um problema. Eu era pobre. Exatamente. As palavras caíram na sala com uma simplicidade brutal. Álvaro continuou. Ele achava que Jasmin estava destruindo o futuro dela. Marcelo apertou as mãos. Então ele decidiu separar vocês. Como? Álvaro respirou fundo. Aquela noite, o homem que você viu era um funcionário dele. Marcelo sentiu o mundo inclinar. Eles criaram a situação. Esperaram você aparecer. Fizeram parecer uma traição. O silêncio que caiu depois daquelas palavras parecia esmagador. Marcelo não conseguiu falar. Álvaro continuou, quase como se estivesse tirando um peso antigo dos ombros. Augusto sabia que você reagiria com orgulho. Sabia que você iria embora. E foi exatamente o que aconteceu. Marcelo deu um passo para trás. A sala parecia menor. O ar parecia mais pesado. Durante 10 anos, ele acreditou naquela mentira. Durante 10 anos, ele odiou Jasmin. Durante 10 anos, ela esteve sozinha, grávida, expulsa de casa, criando um filho, o filho dele. Marcelo passou a mão pelo rosto tentando respirar. Você sabia disso o tempo todo? Álvaro desviou o olhar. Eu descobri depois. E nunca disse nada? Augusto era um homem poderoso naquela época. Marcelo riu sem humor algum. E agora? Álvaro olhou para ele. Agora ele não é mais. O silêncio voltou a dominar a sala. Marcelo saiu do prédio quase sem perceber os próprios passos. O mundo parecia diferente. Como se cada memória tivesse sido rearranjada. Como se toda a sua história tivesse sido construída sobre uma mentira. Quando entrou no carro, ficou alguns minutos parado sem ligar o motor. As palavras de Jasmin voltavam à mente. Enquanto você virava bilionário, eu estava lutando para que seu filho não passasse fome. Marcelo finalmente ligou o carro. Dirigiu diretamente para o endereço que o investigador havia encontrado naquela mesma manhã. O pequeno apartamento onde Jasmin morava. Mas quando ele chegou, ela não quis abrir a porta. A voz dela veio firme do outro lado. Vá embora, Marcelo. Ele encostou a testa na porta. Jasmin, eu preciso falar com você. Não precisa. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. O silêncio entre os dois durou alguns segundos. Então ela disse algo que fez o peito dele apertar. Você já foi embora uma vez. A voz dela estava cansada. Não precisa repetir. Marcelo permaneceu ali sem resposta. Do outro lado da porta, passos leves se aproximaram. Uma voz infantil surgiu. Mãe, quem é? Marcelo fechou os olhos, porque naquele instante ele percebeu algo com uma clareza dolorosa. Talvez Jasmin nunca quisesse vê-lo novamente. Mas havia alguém naquela história que ele ainda precisava conhecer. Um menino. A voz infantil do outro lado da porta atravessou Marcelo como algo delicado e ao mesmo tempo devastador.
Ele permaneceu imóvel no corredor estreito do prédio antigo, com a mão ainda apoiada na madeira da porta fechada. O silêncio que veio depois daquela pergunta parecia mais pesado do que qualquer resposta. Do outro lado, ele ouviu os passos suaves de Jasmine se movendo rapidamente. "Não é ninguém, Mateus", disse ela, tentando manter a voz firme. O nome ficou suspenso no ar. Mateus. Marcelo repetiu mentalmente aquele nome como se estivesse testando algo novo. Algo que ainda não fazia sentido dentro dele. Mateus. Houve um pequeno silêncio antes de o menino falar novamente. "Tem alguém aí?" A voz dele carregava aquela curiosidade típica das crianças que ainda não aprenderam a desconfiar do mundo. Jasmine respondeu com suavidade forçada. "Vá terminar seu dever de matemática." "Mas, Mateus." Dessa vez o tom dela foi mais firme. Alguns segundos depois, Marcelo ouviu passos leves se afastando. O silêncio voltou. Mas ele ainda estava ali. "Jasmine", disse finalmente, a voz baixa. Do outro lado da porta, ela respondeu sem abrir. "Vá embora." "Eu sei a verdade." Nenhuma resposta. Marcelo respirou fundo. "Eu sei o que seu pai fez." Dessa vez houve movimento do outro lado. Um som leve de passos voltando até a porta. "Não", disse ela cansada. "Não faça isso." Eu falei com Álvaro Mendes. O silêncio que veio depois foi diferente. Mais pesado. Mais profundo. Quando Jasmine falou novamente, a voz estava mais baixa. "Vá embora, Marcelo." "Eu não posso." "Pode sim." Ele apoiou a testa na porta por um instante. "Eu preciso ver ele." A resposta veio imediata. "Não. Ele é meu filho." Do outro lado, o ar pareceu desaparecer. O silêncio durou vários segundos. Quando Jasmine falou, havia algo ferido na voz. "Agora você acredita?" Marcelo fechou os olhos. Eu estava errado. Nenhuma resposta. "Eu preciso ver ele", repetiu. Outro silêncio. Mais passos. Mais hesitação. E então o som da fechadura girando lentamente. A porta se abriu apenas o suficiente para que os olhos de Jasmine aparecessem. Eles estavam vermelhos, cansados, e cheios de um tipo de dor que Marcelo reconheceu imediatamente como algo que ele havia causado. Ela abriu a porta completamente. O apartamento era pequeno, simples. A luz do final da tarde entrava pela janela da sala, iluminando móveis modestos. Uma estante com alguns livros infantis e desenhos coloridos colados na parede. Marcelo deu um passo para dentro, mas parou imediatamente quando viu o menino. Mateus estava sentado no chão da sala, cercado por cadernos e lápis coloridos. Ele levantou os olhos curioso ao perceber o estranho que havia entrado. O coração de Marcelo falhou uma batida. Agora não havia vidro de carro. Não havia distância. A semelhança era impossível de ignorar. Os olhos. Escuros. Atentos. O mesmo formato. O mesmo jeito de observar o mundo como se estivesse tentando entender algo maior. Mateus franziu levemente a testa. Exatamente como Marcelo fazia quando estava concentrado. Marcelo sentiu o ar prender no peito. Aquilo não era coincidência. Era como olhar para uma versão mais jovem de si mesmo. O menino inclinou a cabeça curioso. "Mãe?" Jasmine permaneceu parada ao lado da porta. Os braços cruzados. "Mateus, esse é o Marcelo." O garoto analisou o homem à sua frente de cima a baixo. Não havia admiração. Não havia surpresa. Apenas curiosidade cautelosa. "Você é amigo da mamãe?" Marcelo abriu a boca, mas nenhuma resposta saiu imediatamente. Amigo. A palavra parecia pequena demais para tudo que existia ali. Jasmine respondeu por ele. "Ele trabalhou comigo." Mateus voltou a olhar para Marcelo. "Você veio falar de trabalho?" Marcelo finalmente conseguiu responder. "Não exatamente." A voz dele soou diferente, mais baixa, mais cuidadosa. Mateus observou o relógio no pulso dele. Depois os sapatos caros, depois o terno. "Você é rico?" A pergunta saiu com a naturalidade brutal de uma criança. Marcelo quase sorriu. Mais ou menos. Mateus voltou a olhar para os cadernos no chão. "Então você deve trabalhar muito." "Trabalho bastante." "Minha mãe também." A frase foi simples. Mas Marcelo sentiu algo apertar dentro do peito. Mateus pegou um lápis e continuou resolvendo um problema de matemática. "Ela chega cansada às vezes", disse ele distraído. "Mas sempre me ajuda com a lição."
Jasmin permaneceu em silêncio perto da porta, observando tudo. Marcelo deu alguns passos cautelosos pela sala. Cada detalhe daquele lugar parecia contar uma história silenciosa. Os desenhos na parede, um pequeno carrinho de brinquedo sobre a mesa, um tênis infantil perto do sofá. Vida. A vida que ele não havia visto. Mateus levantou os olhos novamente. Você vai ficar olhando ou vai sentar? Marcelo piscou. Posso sentar? Pode. O garoto apontou para o sofá. Marcelo se sentou devagar, ainda observando cada pequeno gesto do menino. Mateus voltou ao caderno. Franziu a testa novamente enquanto pensava na conta. Marcelo conhecia aquela expressão. Conhecia aquele jeito de inclinar levemente a cabeça, de morder o canto do lábio. De repente, o pequeno tique apareceu no canto da boca do garoto. O mesmo movimento involuntário, o mesmo que Marcelo tinha desde criança. A confirmação silenciosa atravessou o peito dele com uma força inesperada. Mateus percebeu o olhar. O que foi? Marcelo demorou um segundo para responder. Nada. O garoto ergueu uma sobrancelha. Você é estranho. Marcelo soltou um pequeno riso sem perceber. Já me disseram isso antes. Mateus voltou para o caderno. Alguns segundos depois perguntou. Você sabe matemática? Marcelo inclinou-se um pouco para frente. Um pouco. Mateus virou o caderno para ele. Então resolve esse aqui. Marcelo observou o problema simples. Mas o que realmente capturava sua atenção era o jeito do menino esperar a resposta. Sem cerimônia. Sem expectativa. Como se aquele homem à sua frente fosse apenas mais um adulto qualquer. Um estranho. E naquele momento Marcelo percebeu algo que o dinheiro, o poder e os anos de sucesso nunca haviam ensinado. Ser pai não era algo que se comprava. Não era algo que aparecia automaticamente. Não era um título que alguém simplesmente assumia. Era algo que precisava ser conquistado. Mateus continuava esperando. Então, Marcelo pegou o lápis. Vamos ver. Enquanto ele começava a explicar a conta, o menino se aproximou um pouco mais para enxergar melhor. E naquele pequeno gesto simples, naquela proximidade inesperada, Marcelo sentiu algo estranho crescer dentro do peito. Algo novo, algo frágil, algo que parecia ao mesmo tempo esperança e medo. Porque pela primeira vez ele estava sentado diante do filho que nunca soube que existia. E ainda não fazia ideia de como conquistar o direito de fazer parte da vida dele. Nos dias que se seguiram, Marcelo descobriu que nada naquela situação seria simples. Ele não voltou ao apartamento na manhã seguinte como alguém que reivindica um lugar. Voltou com cuidado, com uma cautela que ele nunca havia usado em negociações, contratos ou aquisições milionárias. Ali cada gesto precisava ser medido de outra forma. Na primeira semana, ele apenas apareceu 2 vezes, sempre no fim da tarde, sempre depois da escola de Mateus, sempre avisando antes. A primeira vez que ligou para Jasmin, ela demorou a atender. Quando finalmente respondeu, a voz dela estava distante. O que você quer, Marcelo? Ele respirou fundo antes de falar. Posso passar aí hoje? O silêncio do outro lado da linha foi longo. Para quê? Para ver Mateus. Mais silêncio. Por 1 hora, ela respondeu por fim. 1 hora. Quando ele chegou ao apartamento naquele dia, encontrou Mateus sentado no chão da sala novamente. Dessa vez montando um quebra-cabeça espalhado pelo tapete. O menino levantou os olhos imediatamente. Você voltou. Marcelo se agachou perto dele. Voltei. Mateus olhou para a porta atrás dele. Você sempre chega bem vestido assim? Marcelo sorriu de leve. É meio que parte do meu trabalho. Mateus pegou uma peça do quebra-cabeça e tentou encaixar. Meu professor também usa camisa assim. E ele trabalha muito? Muito. Mateus finalmente encaixou a peça e levantou os olhos novamente. Você também trabalha muito? Marcelo demorou 1 segundo. Trabalhei. E agora? Marcelo olhou para ele. Agora estou tentando aprender outra coisa. Mateus franziu a testa, curioso. O quê? Marcelo deu de ombros. Ainda não sei direito. Mateus pensou por alguns segundos. Parece difícil. Marcelo quase riu. É mais difícil do que qualquer coisa que eu já fiz. Do outro lado da sala, Jasmin observava tudo em silêncio. Os braços cruzados, a expressão fechada. Ela não interferia, mas também não relaxava. Para ela,
Cada visita de Marcelo parecia abrir feridas antigas que ainda não haviam cicatrizado. Mesmo assim, com o passar das semanas, algo começou a mudar. Mateus começou a esperar por aquelas visitas. Primeiro de forma casual. Depois com uma curiosidade cada vez mais evidente. "Você vem amanhã?" perguntou uma noite. Marcelo apoiou o cotovelo na mesa da cozinha. "Se sua mãe deixar." Mateus olhou imediatamente para Jasmin. Ela suspirou. "Se terminar toda a lição da escola." Mateus virou para Marcelo. "Então você tem que vir." Marcelo inclinou a cabeça. Parece que recebi uma missão. Recebeu. E assim os encontros começaram a criar pequenas rotinas. Marcelo ajudava nas tarefas da escola. Jogava videogame. Escutava histórias sobre professores, amigos e pequenas aventuras do cotidiano de uma criança. Ele descobriu que Mateus gostava de astronomia. Gostava de desenhar foguetes. Gostava de perguntar coisas difíceis. Quanto custa um foguete de verdade? Bastante. Mais que um carro. Muito mais. Mateus pensou por alguns segundos. Então você poderia comprar um? Marcelo levantou uma sobrancelha. Acho que não. Mateus deu de ombros. Talvez um dia. Mas enquanto Mateus começava a se abrir com uma naturalidade crescente, Jasmin permanecia distante. Ela nunca participava das conversas. Nunca se sentava com eles. Apenas observava. Como alguém que ainda não sabia se aquilo era seguro. Uma noite, quando Marcelo estava saindo, ela finalmente falou: "Não confunda ele." Marcelo parou perto da porta. "Eu não estou confundindo ninguém. Está aparecendo na vida dele depois de 9 anos." A voz dela era firme. Crianças se apegam rápido. Marcelo olhou para ela. "Eu não vou desaparecer." Jasmin cruzou os braços. "Foi o que você fez da última vez." As palavras ficaram no ar. Marcelo não respondeu, porque sabia que naquele ponto da história, qualquer explicação ainda parecia insuficiente. Mas o tempo continuou passando. E então algo inesperado aconteceu. Uma tarde de sábado, quando Mateus e Marcelo estavam sentados no sofá discutindo se existiam mais estrelas ou grãos de areia no planeta, alguém bateu à porta. Jasmin foi atender. Quando abriu, o corpo dela ficou rígido. Marcelo percebeu imediatamente. Mateus também percebeu. "Quem é?" perguntou o garoto. A voz que respondeu veio da porta. Uma voz masculina, mais velha. "Sou eu, Jasmin." O nome atravessou a sala como um vento frio. Marcelo se levantou lentamente, porque ele reconheceu aquela voz antes mesmo de ver o rosto. Augusto Ferreto, o homem que havia destruído tudo. Jasmin continuava parada diante da porta. "O que você quer?" A figura do outro lado parecia menor do que Marcelo lembrava. Os cabelos agora estavam completamente brancos. O terno antigo parecia gasto. O olhar, porém, ainda carregava algo duro, algo manipulador. "Vim ver meu neto." A frase caiu pesada. Mateus olhou da sala para a porta. "Mãe?" Jasmin respirou fundo. "Vá para o quarto, Mateus." "Mas... agora." O menino hesitou, mas acabou se levantando. Antes de desaparecer pelo corredor, ele olhou para Marcelo, confuso. A porta da sala continuava aberta. Augusto finalmente olhou diretamente para Marcelo. O reconhecimento veio imediato. "Então é você." Marcelo deu alguns passos até a entrada. O silêncio entre os dois parecia carregado de anos de história. Augusto analisou o apartamento pequeno, os móveis simples. Depois voltou a olhar para Marcelo. "Ouvi dizer que você ficou muito rico." Marcelo não respondeu. Augusto deu um sorriso curto. "Veio ajudar a família agora?" A palavra família saiu cheia de ironia. Jasmin falou imediatamente. "Você não tem nada a ver com isso." Augusto ignorou. "Estou passando por algumas dificuldades." Marcelo cruzou os braços. "Imagino. Achei que talvez você pudesse ajudar." Marcelo deu mais um passo à frente. Agora estavam frente a frente. "Você não veio ver seu neto?" Augusto sustentou o olhar. "Claro que vim." "Não minta." A voz de Marcelo saiu baixa, mas cheia de algo perigoso. "Você veio atrás de dinheiro?" Augusto abriu um pequeno sorriso. "E se eu tiver?" Marcelo ficou imóvel por um segundo. Depois disse algo que fez o sorriso desaparecer do rosto do homem mais velho. "Você já destruiu uma família uma vez."
O silêncio na sala ficou pesado. Não vai fazer isso de novo. Augusto estreitou os olhos. E quem vai me impedir? Marcelo não levantou a voz, não se moveu, mas a resposta saiu firme. Eu. No corredor, sem que eles percebessem, Mateus estava parado. O menino observava tudo em silêncio, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo importante estava prestes a mudar naquela casa. Mateus não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia o peso no ar. Crianças percebem coisas que os adultos tentam esconder. O tom das vozes, o silêncio entre as frases, a maneira como os corpos ficam tensos quando algo está prestes a explodir. Do corredor, ele observava. A mãe estava parada perto da porta. Marcelo diante dela. E o homem velho que ele nunca tinha visto antes. Augusto Ferreto manteve os olhos fixos em Marcelo por alguns segundos, avaliando-o com o mesmo olhar calculista que durante anos havia usado para julgar negócios, pessoas e destinos. Mas agora, aquele olhar parecia cansado. Menor. A arrogância ainda estava ali, mas já não tinha o mesmo peso de antes. Você acha que pode me impedir? Perguntou Augusto, com uma ironia seca. Marcelo não levantou a voz. Já estou impedindo. O homem mais velho soltou uma risada curta. Interessante. 10 anos atrás você mal conseguia pagar o aluguel. Marcelo sustentou o olhar. 10 anos atrás eu acreditava nas pessoas erradas. O silêncio caiu novamente na sala. Jasmin observava tudo com o coração apertado. Parte dela ainda sentia a presença do pai como uma sombra antiga que sempre havia dominado sua vida. Mas outra parte percebia algo novo naquela cena. Marcelo não recuava, não desviava, não abaixava a cabeça. Augusto finalmente desviou o olhar primeiro. Não vou discutir aqui, disse ele. Só quero falar com meu neto. A palavra ecoou na sala. Jasmin respondeu imediatamente. Você não tem neto. Augusto olhou para ela. Não seja dramática. Você me expulsou de casa quando descobriu que eu estava grávida. A voz dela tremia, mas não recuava. Você me deixou na rua. Eu estava protegendo você. Não. O silêncio foi brutal. Você estava protegendo o seu orgulho. Augusto abriu a boca para responder, mas Marcelo falou antes. Vá embora. A frase saiu simples. Direta. O homem mais velho voltou os olhos para ele. Isso não é decisão sua. Marcelo deu mais um passo à frente. É sim. A tensão entre os dois parecia elétrica. Augusto avaliou o ambiente ao redor. O apartamento pequeno. Os móveis simples. O silêncio pesado. Ele percebeu algo naquele momento que talvez não esperasse. Não havia mais controle ali. Durante toda a vida, ele havia manipulado situações, pessoas, decisões. Mas agora, ninguém naquela sala estava disposto a obedecer. Ele soltou um suspiro impaciente. Isso não acabou. Marcelo respondeu sem hesitar. Acabou. Por alguns segundos os dois ficaram imóveis. Depois Augusto virou-se e saiu pelo corredor do prédio sem olhar para trás. O som da porta do elevador se fechando trouxe um silêncio estranho para dentro do apartamento. Jasmin continuou parada perto da porta, como se ainda estivesse tentando entender o que havia acabado de acontecer. Marcelo respirou fundo. Foi quando um pequeno movimento no corredor chamou a atenção dos dois. Mateus estava ali, os olhos grandes observando tudo. Quem era ele? A pergunta saiu cautelosa. Jasmin passou a mão pelos cabelos, tentando organizar os pensamentos. Alguém do passado. Mateus olhou para Marcelo. Ele estava bravo. Marcelo se aproximou lentamente. Algumas pessoas ficam bravas quando não conseguem o que querem. Mateus pensou por alguns segundos. Igual quando eu queria um telescópio e a mamãe disse que não dava. Jasmin soltou uma pequena risada cansada. Mais ou menos isso. Mateus continuou olhando para Marcelo. Você não parecia com medo. Marcelo agachou para ficar na altura dele. Às vezes a gente precisa proteger as pessoas que ama. O menino franziu a testa. Igual herói? Marcelo hesitou. Algo assim. Mateus pareceu satisfeito com a resposta e voltou para a sala. Mas o clima dentro do apartamento havia mudado. Depois daquela noite, algo silencioso começou a se reconstruir. Não foi rápido. Não foi simples. Os dias continuaram carregando memórias difíceis. Jasmin ainda mantinha certa distância.
Às vezes observava Marcelo e Mateus conversando no sofá, resolvendo lições ou discutindo sobre planetas e estrelas, e sentia o coração apertar com a mistura de sentimentos que existiam dentro dela. Amor antigo, mágoa antiga, esperança nova. Marcelo também sabia que não podia exigir nada. Ele não tentou apressar nada. Não pediu perdão repetidas vezes. Não prometeu coisas impossíveis. Ele apenas ficou, todos os dias, aparecendo, ajudando, escutando, aprendendo. Com o tempo, pequenas mudanças começaram a aparecer. Mateus começou a esperar por ele na janela. Às vezes mandava mensagens pelo celular da mãe. Você vem hoje? Trouxe aquele livro do espaço? O professor disse que Saturno tem mais de 80 luas. Marcelo respondia sempre, mesmo quando estava em reuniões importantes, mesmo quando estava viajando. Porque agora havia algo mais importante que qualquer contrato. Uma noite, algumas semanas depois, eles estavam sentados no sofá olhando um documentário sobre astronomia. Mateus estava deitado de barriga para baixo no tapete. Marcelo apoiado no braço do sofá. Jasmin na cozinha, fingindo organizar coisas enquanto observava discretamente. Na televisão, uma imagem de galáxias distantes atravessava a tela. Mateus falou sem tirar os olhos da TV. O universo é enorme. Muito, respondeu Marcelo. Dá medo. Às vezes. Mateus virou o rosto para olhar para ele. Mas também é bonito. Marcelo assentiu. Muito bonito. O menino ficou em silêncio por alguns segundos, pensando. Depois falou algo de forma simples, como se fosse apenas mais uma pergunta comum. Você vai continuar vindo aqui? Marcelo olhou para ele. Se você quiser. Mateus pensou mais um pouco. Depois voltou os olhos para a televisão e disse a palavra de maneira tão natural que levou alguns segundos para Marcelo entender o que havia acontecido. Então fica, pai. O mundo pareceu parar por um instante. Marcelo não se moveu, não falou, porque aquela palavra carregava um peso que ele não sabia explicar. Do outro lado da sala, Jasmin também ficou imóvel. Ela olhou para os dois, para a forma como Mateus continuava assistindo ao documentário, completamente tranquilo depois de dizer aquilo, e para a expressão no rosto de Marcelo. Algo havia mudado ali. Algo profundo. Porque naquele momento ela percebeu que o homem que havia amado 10 anos atrás ainda existia. Não exatamente o mesmo, mas ainda ali, tentando, aprendendo, ficando. E talvez, apenas talvez, depois de tudo o que havia sido quebrado entre eles, aquela família ainda estivesse encontrando um caminho de volta. Se essa história tocou você de alguma forma, pare por um momento e pense: quantas pessoas passam anos carregando dores causadas por um simples mal-entendido? Quantas histórias de amor são destruídas por mentiras que nunca deveriam ter existido? Às vezes a verdade demora, mas quando ela finalmente aparece, ela muda tudo. Se você acredita em segundas chances, se acredita que o amor pode sobreviver mesmo depois de anos de silêncio, então, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda essa história a chegar a mais pessoas. E escreva aqui nos comentários: você teria conseguido perdoar depois de 10 anos? Eu quero muito saber o que você pensa. E se você gosta de histórias emocionantes como essa, cheias de reviravoltas, segredos e finais que tocam o coração, não esqueça de se inscrever no canal. Toda semana eu trago novas histórias que podem mudar a forma como você vê o amor, a vida e as escolhas que fazemos. Ative também o sino de notificações para não perder a próxima história, porque a próxima pode ser ainda mais surpreendente. Nos vemos no próximo vídeo.